seja bem-vindo ao podcast do Teu Psicólogo. A cada episódio respondo a uma pergunta sobre psicologia e saúde mental. Eu sou o vosso anfitrião Marco de Melo Martins. Porque cada vez se dorme pior. O sono é um estado regular, recorrente, facilmente reversível, que se caracteriza por quietude e grande aumento do limiar da resposta a estímulos externos, comparado com o estado de vigília. Disfunções no sono estão intimamente ligadas a diversas perturbações mentais. O sono é composto por dois estados fisiológicos. Sono sem movimento rápido dos olhos, o chamado sono não REM, e sono com movimento rápido dos olhos, o chamado sono REM. Em adultos saudáveis, a proporção típica do sono REM e não REM numa noite de sono, entre 7 e 9 horas, varia ao longo dos ciclos, mas segue um padrão geral. O sono é então dividido em ciclos de cerca de 90 minutos, compostos pelas tais duas fases principais. O sono não REM, com 3 estágios: o adormecimento leve, o sono intermediário e o sono profundo. E depois o sono REM, caracterizado por sonhos vívidos, atividade cerebral intensa e consolidação emocional e de memória. Ocorre mais no final da noite. Cada noite tem 6 ciclos, geralmente mais sono profundo no início e mais sono REM ao amanhecer. De notar que o sono não REM representa cerca de 75 a 80% do sono total, enquanto o sono REM representa cerca de 20 a 25% do sono total, com maior duração no final da noite. Esta distribuição pode variar com a idade, stress ou condições de saúde, mas é este o padrão em adultos saudáveis. O sono tem importância ao nível físico, na reparação de tecidos, na regulação hormonal, no fortalecimento da imunidade. Tem importância ao nível mental porque ajuda a consolidar memórias, a processar emoções, melhora o desempenho cognitivo e criatividade. Tem importância emocional, portanto equilibra o humor, reduz a ansiedade e risco de depressão. E também ao nível da saúde geral, porque o sono insuficiente, ou seja, menos de 7 a 9 horas para os adultos, eleva riscos de obesidade, diabetes, doenças cardíacas e declínio cognitivo, por exemplo. Resumindo, o sono é a base da saúde e bem-estar. Falhas na sua estrutura prejudicam todas essas funções. Mas então, por que dormimos tão pouco? A deterioração da qualidade do sono é um fenómeno global que reflete mudanças sociais, tecnológicas, psicológicas e biológicas. Vou explorar um pouco os principais fatores por detrás do motivo de dormirmos cada vez pior. O primeiro fator é o stress e ansiedade crónicos. O aumento do stress é uma das principais causas da deterioração do sono. Vivemos numa era de sobrecarga cognitiva e emocional, impulsionada por pressões socioeconómicas, a insegurança financeira, a inflação, o desemprego ou a precariedade laboral geram preocupações constantes que mantêm a mente alerta à noite. Certos eventos globais, como as pandemias, as guerras, amplificam a ansiedade coletiva. E os estudos mostram que desde 2020 as perturbações de ansiedade cresceram 25% globalmente, segundo a Organização Mundial de Saúde, impactando diretamente no sono. A hiperconectividade, ou seja, a expectativa de estarmos sempre disponíveis, através de e-mails, mensagens, impede o cérebro de desligar, elevando os níveis de cortisol, hormona que inibe o relaxamento necessário para dormir. O stress ativa o sistema nervoso simpático, dificultando a qualidade do sono, com insónia inicial ou despertares frequentes e a consequente dificuldade de restauração física e mental. Outro fator é o impacto da tecnologia e ecrãs. A tecnologia, especialmente smartphones, tablets e computadores, revolucionou muita coisa, mas trouxe consequências negativas para o sono. A luz azul, portanto a exposição à luz azul emitida pelos ecrãs, suprime a produção de melatonina, a hormona que sinaliza ao corpo que é hora de dormir. Estudos indicam que 2 horas de exposição noturna pode atrasar o início do sono em até 1 hora. Depois a hiperestimulação cognitiva. Redes sociais, jogos, streaming, como o TikTok, mantêm o cérebro em estado de alerta.
O scroll infinito e notificações constantes criam dependência dopaminérgica, dificultando o relaxamento. Depois, o uso antes de dormir. Os estudos mostram que 70% dos adultos verificam o telemóvel nos 30 minutos antes de dormir, um hábito que desregula o ritmo circadiano. Em Portugal, por exemplo, o uso de smartphones cresceu exponencialmente, com 80% da população conectada diariamente. Isso reflete-se no aumento de queixas de insónia, especialmente entre os mais jovens. Outro fator são as mudanças no estilo de vida. O estilo de vida moderno desalinha o corpo com os seus ritmos naturais. Os horários irregulares, portanto o trabalho remoto, trabalhos noturnos ou a cultura de agitação que se refere à prioridade ao trabalho sobre outros aspectos da vida, levam a horários de sono inconsistentes, confundindo o relógio biológico. O sedentarismo, portanto a falta de exercício, reduz a libertação de endorfinas e a necessidade natural de descanso. Estudos associam sedentarismo a 30% maior probabilidade de insónia. A dieta inadequada também, o consumo elevado de cafeína ou de bebidas energéticas ou álcool ou refeições pesadas à noite interfere no ciclo do sono. O álcool, por exemplo, reduz a fase REM do sono, mesmo que facilite o adormecimento inicial. A urbanização também, ou seja, o crescimento urbano traz mais ruído, tráfego, bares, etc., e poluição luminosa, dificultando o sono reparador. Outro fator é o ambiente de sono inadequado. O ambiente onde dormimos desempenha um papel crucial, nomeadamente o ruído. Áreas movimentadas têm níveis de ruído que perturbam o sono leve. Estudos sugerem que sons acima dos 40 decibéis já afetam o descanso. A temperatura também. Quartos muito quentes ou frios interrompem o sono. O conforto, colchões, travesseiros inadequados ou roupas de cama desconfortáveis reduzem o sono profundo. E a iluminação, mesmo luzes subtis, podem atrapalhar a produção de melatonina e, portanto, um ambiente não otimizado impede a progressão natural pelos estágios do sono, levando a despertares noturnos ou a sensações de cansaço ao acordar. Outro fator é a saúde mental e física. Problemas de saúde estão intimamente ligados à deterioração do sono, nomeadamente perturbações mentais e condições médicas como a apneia do sono, a dor crónica, o refluxo ou a menopausa ajudam a fragmentar o sono. Muitas vezes essas condições são subdiagnosticadas. Há os efeitos da pandemia também. A Covid-19 gerou um aumento de 20% em distúrbios de sono devido ao isolamento e incertezas prolongadas. E depois isto torna-se um ciclo vicioso. O sono sem qualidade agrava problemas de saúde que, por sua vez, pioram o sono, criando uma espiral negativa. Outro fator é a cultura de produtividade. A sociedade moderna glorifica a produtividade, muitas vezes às custas do sono. Sleep is for the weak. Frases como esta refletem uma cultura que valoriza trabalhar mais e dormir menos. CEOs que dormem 4 horas são idolatrados, normalizando a privação do sono. Depois há uma certa falta de instrução que ainda subsiste sobre o sono. Muitos desconhecem que adultos precisam de 7 a 9 horas de sono para funcionar bem. A privação crónica aumenta o risco de obesidade, diabetes e doenças cardíacas. E há a pressão social, sobretudo em contextos urbanos, para combinar trabalho, vida social e hobbies, que pode levar a sacrificar o sono para conseguir dar conta de tudo. E por fim, os fatores demográficos e sociais, ou seja, por exemplo, certos grupos são mais afetados. Os jovens, pelo uso intenso da tecnologia e pressões académicas ou profissionais, aumentam a insónia. Os estudos mostram que 40% dos jovens dormem menos de 7 horas por noite. Nos idosos, há alterações naturais no sono, menos melatonina, sono mais leve, combina-se com condições médicas, reduzindo a qualidade do descanso. Nas mulheres, hormonas, na menstruação, na gravidez, na menopausa e papéis sociais, por exemplo, cuidar da família, elevam o risco de insónia. Dados indicam que as mulheres relatam 20% mais de problemas de sono do que os homens. E também problemas que dizem respeito ao trabalho, ou seja, turnos longos ou noturnos, comuns em setores como o turismo ou a indústria, desregulam o sono.
esta deterioração do sono tem consequências graves, nomeadamente ao nível da saúde, aumentando o risco de doenças crónicas, comprometendo a imunidade e acelerando o envelhecimento cognitivo, ao nível da produtividade pela redução da concentração, criatividade e tomada de decisão. A privação do sono custa milhares de milhões de euros às economias globais e ao nível do bem-estar porque gera irritabilidade, burnout e menor qualidade de vida. As soluções passam pela higiene do sono, ou seja, estabelecer rotinas fixas, evitar ecrãs 1 hora antes de dormir, manter o quarto escuro e fresco, o uso da tecnologia de maneira consciente, ou seja, usar filtros de luz azul, apps de meditação ou dispositivos que monitorizam o sono, as intervenções clínicas, nomeadamente a psicoterapia e a farmacoterapia, quando for necessária, a educação, em termos de campanhas públicas, como as promovidas pela Direção-Geral de Saúde, podem ajudar a desmistificar a ideia de que dormir menos é produtivo. E mudanças sistémicas, ou seja, empresas podem adotar políticas de bem-estar como horários flexíveis para respeitar os ritmos circadianos. Conclusão: dormir pior é resultado da desincronia entre a nossa biologia e o mundo moderno. Stress, tecnologia, estilos de vida desregulados, ambientes inadequados e valores culturais convergem para fragmentar o sono. A longo prazo, isso ameaça a saúde global, mas soluções como higiene do sono, tecnologia consciente e psicoterapia oferecem esperança. Obrigado por ouvir o episódio 40 de O Teu Psicólogo. Ouça e apoie o podcast subscrevendo gratuitamente em oteupsicólogo.substack.com. Até breve.